Olá, eu sou o Cássio Mossi, advogado aqui de São Paulo, e eu fui convidado pela OAB para fazer uma palestra hoje, um tema muito especial para mim, que é advogando para os influenciadores digitais, para os criadores de conteúdo. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e na pessoa do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que é o presidente da nossa seccional aqui de São Paulo, pela confiança e pelo convite para que eu pudesse compartilhar um pouco do nosso conteúdo. A minha ideia nessas aulas e palestras que eu falo sobre esse tema geralmente é compartilhar um pouco de conhecimento desse tema bastante novo, dessa prática bastante nova, desse novo jeito de ver o direito, que é um jeito um pouco mais simplificado no trato, não no conteúdo, obviamente, e eu tenho visto um feedback muito legal sobre isso, então eu fico animado de ter essa oportunidade aqui de compartilhar com vocês o conteúdo, o jeito de tratar o assunto, o jeito de tratar esse tipo de novo de cliente, que é um tipo novo de cliente que surgiu e que precisa da gente, precisa de advogados para oferecer as melhores soluções jurídicas, para oferecer as melhores proteções, e eu preciso de um advogado que entenda e que fale a língua deles. Então, o propósito dessa conversa de hoje é abordar esses assuntos que são os assuntos mais comuns e cotidianos com esse tipo de público. Óbvio que a gente não vai ter tempo de se aprofundar em cada um deles, mas a ideia é trazer um pouco de cada um, entender o que é importante e saber o que é importante, quais águas são importantes navegar com esse tipo de público. Então, hoje a gente vai falar aqui, então, de uma advocacia para um novo tipo de público. E isso tem tudo a ver com o que eu sempre falo também, desse novo tipo de advocacia, uma advocacia 4.0, que é uma advocacia na qual os advogados enxergam um pouquinho mais o público deles. Então, é um pouco daquela ideia de trazer muitas ideias de gestão, de marketing, de project management, vários conceitos muito modernos e muito novos que são trazidos para o mundo do direito, são trazidos para a prática, né, a prática jurídica, a prática dos advogados, em prol dos clientes. Então, todo esse movimento que a gente vê na prática jurídica de modernização, que acho que tem começado muito mais forte com os próprios advogados, né, dentre os agentes do direito, isso cabe muito nesse tipo de advocacia, nesse tipo de cliente que a gente está falando sobre eles nessa palestra de hoje. Porque para você poder advogar para um influenciador digital, para você poder advogar para um criador de conteúdo, você precisa realmente entender o business deles, você precisa entender o que eles fazem, entender as ferramentas de trabalho deles, entender a dinâmica do mundo deles, porque é uma dinâmica um pouco diferente dos outros clientes usuais que a gente tem. Então a ideia de você pegar o conceito de user-centric, por exemplo, de você colocar o usuário no centro, cabe perfeitamente aqui, porque se você não entender, por exemplo, como funcionam as regras do YouTube, ou quais são as ferramentas do Instagram, ou como você navega pelo TikTok, você simplesmente não consegue trabalhar para esse público. Você precisa realmente entender o que eles fazem, você precisa entender o tipo de demanda que eles recebem, qual o tipo de entrega que eles têm que fazer para os clientes deles, para aí sim começar a enxergar quais são as necessidades jurídicas que eles têm, quais são os possíveis desafios jurídicos que eles vão ter que superar, e você, como um advogado, um conselheiro, trazer isso, né, preventivamente, ou então, se já tiver algum problema, saber como solucionar esse problema. Então, aqui é um típico exemplo que não adianta você ter o hard skill, né? Falando de hard e soft skill, não adianta você ter o hard skill, você saber todas as leis, todos os regulamentos, se você não tiver a soft skill da sensibilidade de você entender quem é o seu cliente, né, que ele não é um cliente usual, entender que ele tem demandas diferentes, que ele tem desafios, necessidades diferentes que você vai ter que atender. Se você não atender isso, simplesmente você não vai conseguir advogar ou não vai conseguir advogar bem para esse tipo de público. Então, na conversa de hoje, eu vou dividir em 3 grandes blocos, que na verdade são as 3 grandes preocupações, os 3 grandes campos que eu vejo como de atuação importante de um advogado para os influenciadores digitais. O primeiro tema seriam os contratos, né? A vida deles é baseada em contratos e é muito importante que a gente entenda quais contratos são cabíveis, quais cláusulas são importantes, quais preocupações têm que ser inseridas nesses contratos. Então, falar sobre contratos realmente é inevitável. O segundo grande tema é a propriedade intelectual. Então, todas as propriedades intelectuais, né, todos os itens de propriedade intelectual possíveis, aplicáveis, tanto das que eles geram, né, que eles criam, e outras preocupações, né, de IPI em relação ao uso deles, de IPI de terceiros, por exemplo. E o terceiro grande tema também, que também não dá para fugir quando a gente vai falar de influenciadores digitais, é o tema de CONAR, o tema de propaganda, CDC e afins, que vira e mexe, a gente tem visto também notícias atualmente, então não dá para a gente não conversar sobre isso. Então a conversa de hoje se divide nesses 3 grandes temas que a gente vai abordar agora um por um. Então, o primeiro grande tema, talvez seja o tema mais importante, o tema mais rico para se falar sobre os influenciadores, são os temas dos contratos.
E por que isso? Porque antes, há anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, comecei a trabalhar com os primeiros criadores de conteúdo digital, sequer existiam contratos. Esse é o ponto. Não se usavam contratos. Essa área, a área de comunicação, infelizmente, é uma área que ainda tem muita informalidade, tem muita ausência de contratos, e quando eu começava a conversar com meus clientes da área, sobre alguns problemas, ou enfim, vinham algumas consultas, algumas perguntas, eu falava, tá, mas o que está escrito no contrato? Não tem contrato. Então eram conversas de WhatsApp, eram conversas por e-mail, que sim, poderiam eventualmente ser consideradas, no limite, numa discussão judicial, como uma contratação, né, uma cláusula de uma contratação efetivamente concluída. Mas o contrato ajuda, né? Você ter um contrato com os limites, com detalhes, com obrigações, facilita qualquer tipo de conversa. E sendo até um pouco mais legalista, se a gente está falando aqui de licença de uso de imagem e esse tipo de bem, você não tutelar isso num contrato é muito complicado, né? O que não está no contrato, enfim, como vamos resolver qualquer tipo de discussão em relação ao uso de imagem, por exemplo, se você não estabeleceu limites? Então, quando percebeu-se a importância de aplicar contratos, né, usar contratos como ferramentas básicas nessas conversas, né, de contratação entre os criadores de conteúdo e os contratantes, as marcas, as agências, enfim, quem quer que os contratasse, começaram a vir contratos que também não eram aplicáveis. Então, nos primórdios, quando eu falo primórdios, eu estou falando talvez de uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, os contratos que vinham para esse público eram contratos, por exemplo, de figuração, contratos de atuação, contratos que não tinham nada a ver com o serviço que eles realmente estavam prestando. Então, era uma tentativa de encaixar esse público, que era um público novo, que era uma coisa nova para todo mundo, encaixar eles num contrato que não era o adequado. Não era um contrato, por exemplo, que a gente chamou de prestação de serviços de divulgação e licença de imagem. Eram contratos, enfim, de atuação, por exemplo, coisas que realmente não é muito bem o que eles fazem. Então, existia um trabalho de anos, contínuo, de criação de minutas adequadas, criação de uma cultura, na verdade, entre todo esse ecossistema de pessoas que trabalham na área, passaram a aplicar, então, contratos minimamente cabíveis, né, com condições e um objeto adequado e obrigações adequadas. Então, a ideia aqui é falar um pouco mais sobre quais são essas cláusulas, quais são as maiores preocupações, pincelando de um jeito, ainda que básico, para auxiliar os colegas que trabalham na área, ou que desejam trabalhar na área, entender quais são as preocupações que são bastante peculiares para essa área. Então aqui volta, na verdade, o que eu tinha falado no começo da nossa conversa, de você realmente entender o seu cliente, você entender o seu usuário, né, de colocar o cliente no centro. Porque você não consegue fazer um contrato desse se você realmente não entender, por exemplo, qual é a entrega, né? Quando eu falo de entrega, é o serviço que o criador de conteúdo vai estar prestando. O que ele vai postar efetivamente, né? O que ele vai fazer. Essa é o que a gente chama de entrega. Qual é a entrega dele? Se você não entende qual é a entrega, né? Você não entende exatamente qual é o briefing passado pela agência, para agência de comunicação, de publicidade, que passou por uma agência eventualmente de marketing de influência, que é um outro tipo de agência. E essa agência, então, subcontratou o influenciador. Então você precisa entender a dinâmica desse business, que é um business específico. Aí volta o conceito de você entender o seu cliente da advocacia 4.0, de você realmente saber para quem você está trabalhando. Não adianta você querer adaptar os seus modelos, as coisas que você tem prontas para esse tipo de nicho. É um nicho muito específico. Então aqui você começa a perceber que você precisa entender, então, qual foi o briefing que veio da agência, qual é a obrigação, né, qual é a entrega desse influenciador que ele tem que fazer, e aí vem uma série de questões, uma série de pontos que você precisa colocar em contrato, que não é uma coisa que pode morrer ali no e-mail, por exemplo. Então eu vou começar a dar exemplos agora. Primeiro, quem tem que fazer essa entrega? Quando eu falo quem tem que fazer essa entrega, para de parecer óbvio, o influenciador que eu estou contratando. Mas às vezes ele tem mais de um perfil, por exemplo. Tem muito influenciador que tem um perfil pessoal, tem um perfil que é um perfil, talvez uma persona ali que ele criou, tem um perfil que é o nome de um blog antigo que ele tinha, mas que ainda sobrevive e que tem muito seguidor, que é um arroba diferente nas redes sociais. Então, assim, qual é o canal que vai ser usado para essa entrega, por exemplo? Isso é uma pergunta muito importante, que não é óbvia. Quando eu falo isso, porque eu já tive problemas muito concretos, práticos, reais, de o influenciador achar que é para postar num perfil e era para ter postado no outro. E aí gera discussões, mas daí não estava escrito no contrato, enfim. Então essas preocupações têm que vir antes. Então qual perfil que é para postar aquele conteúdo? Em qual rede?
Parece óbvio, mas hoje também não é só o Instagram que a gente não fala mais tanto de Facebook, né, para entregas e postagens, mas temos o TikTok, temos outras redes surgindo. Quando a gente fala de vídeo, não é mais só o YouTube, agora o Instagram também tem ferramentas de vídeo interessantes. Quando a gente fala de vídeos curtos, o próprio Instagram agora já tem uma ferramenta parecida com a ferramenta do TikTok. Enfim, tem que delimitar qual é a plataforma que você está usando para isso, por exemplo. Mais que isso, tem um cronograma. É uma coisa muito importante também. Às vezes o contratante, né, a marca, criou toda uma campanha de marketing através da agência e que tem todo um storytelling daquela campanha. Ela tem um começo, meio e fim. Então não adianta, por exemplo, o sujeito postar uma coisa específica que ele precisa postar num domingo à noite, se aquilo faz referência a um café da manhã de uma segunda-feira de manhã. Então ele tem que saber a hora que ele vai postar, o dia que ele vai postar, são quantos posts ele vai fazer, são posts sequenciais ou não. São muitos detalhes, são muito importantes que você tem que colocar no contrato e que gera discussão. Às vezes o influenciador, de boa fé mesmo, não prestou atenção, por exemplo, num briefing que veio no e-mail. Ou ao contrário, o briefing veio mal feito, daí o cliente fica irritado, fala, não gostei dessa entrega, quero que refaça, mas o influenciador não tem mais como refazer. Você montar uma postagem não é simplesmente, olha, eu vou postar alguma coisa. Às vezes tem muita preparação, tem uma equipe inteira por trás, tem todo um trabalho feito que não é fácil você fazer uma refação de conteúdo, por exemplo. Então você tem que colocar esse tipo de detalhes também no contrato. Quantos posts são? São posts no feed? São posts, né, naqueles temporários que a gente chama de stories, por exemplo, do Instagram? Aonde vai isso? Então, são mais perguntas, a gente pode continuar nas perguntas. Por exemplo, o influenciador vai postar aquilo, o contratante pode repostar aquilo no perfil dele? Interrogação, tem que ser respondida. Ou ele pode repostar aquilo dentro do período do contrato? Ou não? Ou depois ele até pode? Ou ele pode postar sem impulsionar aquele post, por exemplo? É uma outra possibilidade. Outra pergunta que a gente tem que fazer: o influenciador pode deletar aquele conteúdo depois do fim do contrato? Ou ele tem que deixar aquele conteúdo ali para sempre no feed, ou então pelo menos por algum tempo? Ou ao contrário, se a marca postou aquele conteúdo, ou repostou o conteúdo, ela tem que deletar depois de algum tempo? Ou então, se tiver algum conflito futuro de exclusividade, de nicho de mercado, a marca está obrigada a deletar aquele conteúdo a pedido do influenciador? Aí já falando de exclusividade, vai ter exclusividade nessa contratação? É um nicho específico, por exemplo, de cosméticos, que tem muitos produtos diferentes? Então é normal, por exemplo, as influenciadoras focadas em beleza ter exclusividade para um produto capilar, por exemplo, mas tem uma exclusividade para um batom e tem uma outra exclusividade diferente para um produto de maquiagem que não é o batom, e um outro produto para outro contrato para produtos de creme. Tem outros influenciadores que têm exclusividade absoluta para uma empresa para todos os tipos de cosmético, por exemplo. Esse tipo de detalhe é muito importante. Um exemplo concreto aqui que eu já vivi, uma influenciadora ia fazer uma postagem sobre tênis, e o contrato falava de exclusividade de calçado, só que ela já tinha um contrato de uma outra marca que não tinha nada a ver com tênis, eram sapatos sociais. Criou-se um conflito, porque como isso poderia ter sido evitado? Uma cláusula básica de um contrato, falando que ela tinha sim exclusividade para um serviço, para postagens de um tênis, né, calçados esportivos, que em nada conflitaria, ela não usaria no mesmo contexto, por exemplo, de uma foto, que ela estaria com um vestido longo com um salto alto. Então, assim, parecem problemas simples, são problemas que são levados à discussão, que às vezes tem, inclusive, pleito de pagamento de multa e coisas do tipo, que poderiam ser evitadas com cláusulas muito claras de exclusividade. Outro tema muito importante, e esse sim tem gerado muito debate, inclusive com algumas decisões judiciais controversas recentes, que são a questão da responsabilidade. Qual é o limite da responsabilidade do influenciador? Se ele está anunciando, por exemplo, um serviço ou um produto que tem algum problema posterior, um vício, um serviço que não foi prestado, um serviço que foi prestado que não foi a contento para o consumidor, ou mais até recente, um caso que teve um serviço que era um golpe, que eram vendas de aparelhos celulares que eles não eram entregues na prática. E aí, o influenciador tem responsabilidade sobre isso? Óbvio, essas discussões dariam uma outra palestra inteira só sobre responsabilidade, mas vamos colocar uma cláusula sobre isso, deixando muito claro, por exemplo, que a influenciador não tem responsabilidade sobre vícios do produto que ela está anunciando, por mais óbvio que isso pareça. Ela não tem responsabilidade sobre problemas na entrega do produto, por exemplo. Vamos combinar isso. Ou então, mesmo ao contrário, se o influenciador se envolve num escândalo, quais os reflexos disso para a marca? Né? A marca pode
ser atingida negativamente de um jeito muito sério por uma postura inadequada de um influenciador que seja muito intimamente ligado a ela. Então vamos deixar claro, e também isso é uma história de uma veia de mão dupla. Às vezes a marca pode também entrar numa polêmica, sei lá, maltratos animais, ou alguma polêmica muito séria, uma polêmica, enfim, fiscal, administrativa, política, qualquer coisa que possa envolver escândalos da marca, que também pode respingar no influenciador. Então vamos deixar isso muito claro nos contratos, quais são os limites da responsabilidade sobre isso. Outro tema, remuneração, também parece óbvio. Quanto você vai receber pelo serviço que você está prestando de divulgação? Esse recebimento por onde? São questões muito comuns. Quem vai receber isso? É a agência que está contratando, vai repassar para o influenciador? Ou é o influenciador que recebe direto? Quem vai pagar o imposto disso? São temas muito importantes para deixar as coisas muito redondas tributariamente. Esse contrato, por exemplo, tem algum tipo de licença? Então, o influenciador vai ganhar royalties por isso, então é um variável. Como é que ele vai controlar essa venda, por exemplo? Se é um produto, o nome dele, ele vai controlar isso como? Vai ter auditoria? Qual é a clareza desse tipo de remuneração? Vai ter o mínimo garantido mensal? Não vai? Enfim, voltando no tema da exclusividade, se tem exclusividade, vai ter uma remuneração adicional por isso? Também isso é bem normal de acontecer? Ou não vai? Isso foi combinado? Isso não foi combinado? Então são uma série de cláusulas que são importantes, que não são tão típicas de um contrato, por exemplo, de um artista, de um músico, de um cantor, de um ator, que são importantes num contrato de influenciador, porque eles têm uma relação muito mais dinâmica e peculiar, tanto com as marcas, tanto com as agências e com os consumidores que são o público deles. Então, tudo isso tem que ser refletido de algum modo nas cláusulas do contrato. Então, eu espero que eu tenha conseguido mostrar até de um jeito um pouco rápido, mas mostrar as preocupações que são específicas, que são muito peculiares e particulares para esse nicho, para mostrar que trabalhar para os influenciadores, você realmente precisa entender esse business, você precisa entender a dinâmica da vida deles, para conseguir então fazer contratos que sejam seguros, sejam aplicáveis, que sejam facilmente compreendidos por eles e por quem assina, e você consiga transformar a vida deles um pouco mais regulada e tranquila, e se tiver que discutir alguma coisa no futuro, você tem aonde consultar, aonde entender as regras do jogo e evitar problemas. O segundo grande tema, que é muito importante você entender e trabalhar dentro do mundo dos criadores de conteúdo digital, é a propriedade intelectual, não tem como fugir dela. Ela olhando pelos dois lados, olhando tanto com a propriedade intelectual que os criadores criam, o que eles desenvolvem, e o que eles eventualmente usam e exploram para evitar infrações. Então, pensando primeiro do lado das infrações, que é uma pergunta corriqueira, no dia a dia com eles, e é uma preocupação constante, especialmente quando eles se tornam um pouco mais conscientes do que é a propriedade intelectual, quais são os limites, etc. É muito importante explicar para os criadores de conteúdo, para os influenciadores, que se está no Google não significa que é livre uso. O que a gente sempre fala isso para todos os clientes, mas para eles é um pouco mais sensível e constante esse ensino, porque na criação de conteúdo, no dia a dia deles, as coisas são muito rápidas, e mesmo que eles estejam criando conteúdo efetivamente, até mesmo, por exemplo, nos casos de memes e algumas coisas que eles criam num piscar de olhos, é muito importante que não se use propriedade intelectual alheia. Então é muito importante explicar para eles os limites disso, explicar para eles o que é um direito autoral, que você não pode simplesmente pegar vídeos, extrair coisas do YouTube e inserir numa postagem sua, ou então você não pode simplesmente utilizar as músicas que você bem entender num vídeo seu, sem autorização para isso, e por aí vai. Ou então marcas de terceiros em vídeos, em posts, etc., sem autorização. Às vezes você está usando a marca de um jeito não tão elogioso, eventualmente. Enfim, tem as preocupações básicas de não infração, até porque eles estão no holofote, tudo que eles fazem é visto por milhares ou milhões de pessoas, então é muito mais fácil um problema explodir na mão deles e, por consequência, na nossa. Então é muito importante esse trabalho prévio de realmente explicar para eles o que é propriedade intelectual, quais são os limites disso e como evitar problemas. E ao mesmo tempo que você explica isso, você começa, obviamente, a pensar de um jeito um pouco mais proativo, de você mostrar para eles que é importante eles também se protegerem e eles protegerem as criações deles, que às vezes depende do tipo de criador específico, tem muitos tipos, Quando a gente fala influenciador ou criador de conteúdo, eu tô aqui generalizando. Tem muitos tipos de criador de conteúdo, de influenciadora digital. Mas, em muitos casos, eles são uma máquina de criação. Então, eles criam
não necessariamente uma música ou uma marca, alguma coisa nova, mas eles criam muito conteúdo. Esse conteúdo pode ser sim passivo de proteção, como os colegas sabem. Então, mostrar para eles que você pode sim criar um portfólio de bens intangíveis que pode ser muito benéfico para eles, não só também numa postura defensiva de proteção, de evitar que outros usem, né? Mas você também enxergar isso como um ativo completamente passível de monetização, completamente passível de exploração comercial, e a gente tem muitos e muitos casos. Na verdade, o caso mais básico é pensar na marca, né? E aí começa até com os nomes deles. É uma prática que, por exemplo, a gente já tem aqui no escritório, que eu recomendo também, enfim, como a lição de casa número 1, para quem quer trabalhar com eles e quer pensar em propriedade intelectual, é registrar o nome deles como marca. Nos contratos, antigamente falava muito de licença, quando você ia ver a licença, mas o que eu estou licenciando? Qual é o objeto da licença? Ah, o nome. Tudo bem, você pode licenciar o nome. Só que a partir do momento que você licencia um processo marcário número tal no INPI, é muito mais fácil de você controlar, por exemplo, o pagamento, o recebimento, ou então o limite dessa licença, né? Qual a especificação dessa marca? Eu estou licenciando para esses produtos. E tem muitos casos também dos influenciadores que têm apelidos, ou então tem nomes pelo qual eles são famosos, ou de novo, o nome que eram antigos blogs que eles ainda usam hoje como um pseudônimo. Isso tudo pode ser levado a registro, assim como muitas outras coisas que tem sido cada vez mais frequente levar registro em outros órgãos, como a Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, ou essas ferramentas mais modernas que surgiram nos últimos tempos, de registros autorais online, etc. São todas as ferramentas e instrumentos importantes, úteis para você criar um portfólio, né, de bens intangíveis, que no começo às vezes não entendem muito bem por que você está falando isso, e a partir do momento que surgiu o primeiro contrato, ou primeira oportunidade de uma licença, né, de um licenciamento, por exemplo, ou a primeira ação judicial que você tem que talvez combater o uso indevido, e dentro dos seus argumentos você fala, olha, isso aqui foi infração marcária também, não só uma infração, o direito de uso de imagem, por exemplo, eles entendem a importância, eles entendem a relevância de ter feito uma coisa tão simples como um registro de marca no INPI, por exemplo. Então aí é um grande tema que, para os advogados de propriedade intelectual, é um tema, enfim, é natural, um tema do dia a dia. Talvez para outros colegas não especializados é um tema novo, né, que geralmente às vezes até contam com advogados especializados para lidar com esse assunto, mas é um tema que não pode ser esquecido dentro do dia a dia dos influenciadores digitais, porque é um tema que serve como defesa, serve como monetização, serve como suporte para eventuais discussões futuras e exploração comercial disso. Então, propriedade intelectual é o segundo grande tema que a gente explora nessa conversa de hoje, que não deve ser esquecido. Bem, e o último grande tema da nossa conversa de hoje é o assunto de CONAR. A gente não tem como também falar de influenciadores digitais sem falar de CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E por que isso? Na verdade, quando a gente fala, até é bom dar um passo para trás. Quando a gente está falando de influenciador, a gente está falando dele literalmente influenciando hábitos, né? Influenciando consumo. Então, quando você vê pesquisas, inclusive, de mercado falando de quantos por cento das pessoas, né, usam as informações dos criadores de conteúdo digital como uma determinante para uma escolha, para uma compra ou para a tomada de um serviço, esses números são muito altos em todas as classes sociais, em todas as idades, todas as regiões do Brasil. Então, a conversa que eu tenho com os influenciadores, geralmente, é mostrar para eles que quando você está falando de influência, você está falando que ele tem credibilidade para isso. E se ele tem credibilidade para isso, ele tem que ter responsabilidade para isso. Então, ele tem que entender que ele é responsável por algo muito sério. Então, o que ele fala vai ser ouvido. Então, com isso em mente, né, com essa contextualização feita, que a gente olha para o papel do CONAR. Se o papel do CONAR é regular e proteger, autorregular, na verdade, proteger o sistema da publicidade e o consumidor que recebe essa publicidade, é muito importante que isso fique muito claro na cabeça dos influenciadores, que o CONAR está olhando para eles também. Inclusive, é interessante falar isso, que há alguns bons anos atrás isso não acontecia, obviamente é porque os influenciadores estavam surgindo. E de uns anos para cá, quando você pega o anuário do CONAR, né, as decisões, né, o histórico das decisões, é muito visível o gráfico, como aumenta nos últimos tempos, de decisões que têm a ver com influenciadores, porque, obviamente, eles estão olhando com muito mais ênfase para o trabalho deles
E se eles estão sendo usados pelas empresas como um canal de marketing, né, como um canal de levar uma mensagem publicitária para um público super focado e atingir aquilo de um jeito certeiro, eles têm que ter a mesma preocupação e têm que seguir a mesma lógica, a mesma regulamentação que qualquer outro canal publicitário tem que seguir, né? Que as empresas têm que seguir quando elas fazem um anúncio numa revista, por exemplo. A lógica é absolutamente a mesma. Então, tem uma frase do órgão inglês, que é o CONAR deles, que é o equivalente ao CONAR deles, que quando começou a discutir isso, é uma frase que eu nunca esqueci, uma frase que tem alguns anos já, mas foi uma frase muito paradigma para todos os outros órgãos globais começarem a se movimentar nessa observação dos influenciadores, é que, segundo esse órgão inglês, o consumidor não tem que ter habilidade de detetive para entender se um conteúdo que ele está se deparando é comercial ou não, é publicidade ou não. Aqui eu tenho que ser claro. Então, quando eu estou falando isso, resume, espreme, enxuga, é o hashtag publi, que a gente sempre fala. Então, o hashtag publi, na verdade, é um resumo da ópera aqui da conversa, mas na verdade é o deixar aquele conteúdo de um jeito claro que não é um conteúdo orgânico, é um conteúdo comercial. Ele recebeu dinheiro para isso ou recebeu outras coisas que não necessariamente dinheiro, mas recebeu algo em troca para fazer uma propaganda, e pode ser sim um produto que ele goste, que ele acredite, não importa. O fato é que aquele conteúdo é comercial, ele tem que ser exposto como comercial de um jeito muito claro. E daí quando eu falo da hashtag publi, porque é uma hashtag que culturalmente no Brasil já está muito claro que publi é uma publicidade, é um ato publicitário, então aquilo está claro que não é um conteúdo orgânico. Também tem discussões várias de outros hashtags, que às vezes as marcas exigem que os influenciadores usem, os influenciadores tentam usar um pouco na malandragem. Vou dar um exemplo, que é o hashtag ad, que seria de advertisement em inglês. O advertisement não é todo mundo que entende. Não está claro, por exemplo, que um hashtag ad é um conteúdo patrocinado. Existem muitas discussões em vários níveis de sutileza, mas no resumo deixar muito claro que esse conteúdo é um conteúdo comercial. As próprias ferramentas, as próprias plataformas, como o Instagram, por exemplo, estão dando ferramentas para isso. Elas estão, por exemplo, já existe há algum tempo, um botão que o próprio influenciador já seleciona quem é o parceiro comercial aceita isso, então no post já vai automaticamente lá em cima da foto, porque às vezes as pessoas não veem a legenda, por exemplo, até o final, para ver que tem uma hashtag ali no final, mas lá em cima na legenda já está escrito que aquela é uma parceria paga com a marca XPTO. As próprias plataformas perceberam esse movimento dos órgãos globais de regulamentação publicitária e já oferecem hoje em dia, na verdade, há algum tempo, as próprias ferramentas necessárias para isso, para que fique muito claro que cada conteúdo postado ali é um conteúdo comercial. Então isso já é uma preocupação que o desafio tecnológico já nem existe mais, já tem ajuda tecnológica para isso. Então não tem muito nem por que você querer burlar essa situação. E ainda acontece muito. Outro tema dentro da publicidade também é não só se preocupar com o fato de ser muito claro se é conteúdo comercial ou não. Também tem outros temas que são muito problemáticos, que também são temas que vêm de CDC, que vêm de CONAR, que também não podem ser ignorados pelos influenciadores, como, por exemplo, publicidade infantil, publicidade de alguns produtos como cigarro, como bebida alcoólica. Então, assim, tudo que existe de regulamentação para isso é aplicado exatamente igual para os influenciadores. Então, não é porque você é um influenciador que está fazendo um post no Instagram que você vai poder fazer uma propaganda de cigarro, um post sobre cigarro, como já aconteceu. Não é porque você está fazendo um post no Instagram e você tem 18 anos que você vai fazer uma propaganda, um post sobre cerveja, porque as regras são diferentes, né? Tem temas de idade diferente, tem públicos diferentes, enfim. O resumo da ópera aqui para vocês a preocupação que você tem que ter com o seu cliente influenciador é a mesmíssima que você teria com o seu cliente empresa na aprovação daquele conteúdo publicitário. Então todas as regras de CONAR, de todos os regulamentos do CONAR, não só dos princípios básicos, têm que ser observados também. E o CONAR está de olho, o CONAR faz advertência e, inclusive, isso já está entrando na grande mídia. Já é frequente a gente ver notícias de o fulano, o influenciador, foi advertido porque fez uma propaganda inadequada. Agora na pandemia teve muitos casos de o fulano fez uma live, mas era de bebida alcoólica, enfim. Tudo isso tá na conversa justamente por causa disso, porque as regras são aplicáveis, não importa qual é a ferramenta, a plataforma que a gente está usando, e a gente tem que observar isso. A gente não pode ficar cegas, a gente tem que instruir nossos clientes desse mercado para isso, para que a gente também não tenha problemas que podem sim ferir a reputação dele, daí perde a credibilidade e, por consequência, acaba perdendo também o poder de influência.
Espero que eu tenha conseguido passar os temas. Eu tinha pouco tempo para falar bastante coisa, mas eu quis falar sobre esses 3 grandes mundos, né, que são o mundo dos contratos, o mundo da propriedade intelectual e o mundo do CONAR, e da propaganda, que são os temas mais quentes, talvez, os temas mais usuais nas conversas jurídicas com os influenciadores digitais. E eu acho que deu para passar também a mensagem importante de que, para o advogado trabalhar nessa área, por mais que ele tenha que ser um advogado especialista, né, pelo menos nessas 3 áreas que também são muito interligadas, não tem como não ter um olhar 360. Então a gente acaba se tornando um pouco generalista, um pouco 360, porque é um mundo muito dinâmico, é um mundo que muda toda hora, as próprias ferramentas mudam, do nada surge uma rede social nova, a gente tem que aprender tudo de novo, muda a dinâmica, muda os influenciadores, muda o tipo de conteúdo que o público quer. Então a gente tem que ter um pezinho aí também no generalista, inclusive para conversar com colegas, outros profissionais que acabam ajudando a gente no dia a dia. E espero ter, então, contribuído com esse debate, que é um debate muito novo, estamos todos aprendendo. Tinha zero intenção de esgotar a conversa aqui. Fico à disposição para debater e conversar sobre isso nas minhas redes sociais. E agradeço mais uma vez o convite da OAB. Espero que eu possa contribuir mais e mais com essa conversa, com esse ramo que está se construindo. E até a próxima.